Olá, pessoal. Eu sou Rosana Mello, aqui da IEP, uma agência de intercâmbio especializada em Nova Zelândia e que busca intercâmbio com propósito. Hoje eu estou, assim, super fora da minha zona de conforto, né? Tenho dois convidados aqui de uma área que eu não sei nada, né? Então vai ser super legal discutir com vocês, Lindenberg e Vivian. Sejam bem-vindos, em primeiro lugar. Obrigado. Discutir sobre apicultura, gente. Pensa, um mercado assim totalmente diferente. A Vivian e o Lindenberg, eles moram na Nova Zelândia desde 2016, né? Isso. Tem duas filhas e trabalham produzindo abelhas rainhas. É isso mesmo, gente? Eu li, eu pensei, meu Deus. Tem que produzir a abelha rainha, né? Então, já comecei, quando eu li a biografia de vocês, eu já pensei, nossa, nem sabia que tinha que produzir a abelha rainha. Então, assim, a minha ideia aqui é trazer vocês para mostrar uma outra face para o brasileiro, né? Uma outra oportunidade que tem na Nova Zelândia. Eu acredito que muita gente não saiba, mas o mel da Nova Zelândia é considerado, assim, um dos melhores do mundo, né? Um mel muito, muito rico, inclusive muito caro. Vocês vão poder falar melhor do que eu, claro, sobre isso, mas eu acredito que para quem tem interesse nessa área vai ser uma conversa assim super legal. Eu conheci a Vivian pessoalmente na Nova Zelândia, só para dar um contexto aqui, e não sabia que você trabalhava com isso, né? Quando a gente se conheceu informalmente e tal. E depois eu vi uma reportagem de vocês, inclusive, falando sobre beekeeper, né? Que é a apicultura. E eu li, eu achei tão interessante, por isso que eu resolvi, né, convidar vocês para vir contar para a gente aqui também, porque a reportagem era em inglês, né? E muita gente do Brasil, aliás, no Brasil, eu acredito que não viu. E eu achei muito rico essa informação para ser deixada apenas lá daquele ladinho da Oceania, né? Então, claro, primeiramente sejam super bem-vindos. Eu falei alguma coisa, vocês querem se apresentar de alguma outra forma? Eu falei alguma coisa errada? Não, tá tudo certo. Tá tudo certo. Tudo certo, beleza. Então tá bom. Então vamos começar lá. Eu estava falando que a Nova Zelândia tem uns dos mels mais famosos do mundo, né? E o que significa isso para a indústria em geral, né? Vocês já sabiam dessa qualidade? Vocês já conheciam o mel da Nova Zelândia quando vocês foram para aí? Não. Eu sabia que tinha esse mel da Manuka, que era um mel caro, mas assim, eu não sabia que era essa coisa toda que há aqui na Nova Zelândia quando se fala no mel da Manuka. E assim, eu não sabia dos sacrifícios que a indústria faz para conseguir ele numa qualidade boa. Porque, na verdade, acho que nos anos 80, no finalzinho dos anos 80, descobriram que ele tinha alguns componentes a mais do que um mel normal. E que o uso tópico dele também era muito bom, era super cicatrizante. Até hoje, 30 anos depois, né? Quase 40 anos depois, ainda existe algumas pessoas acreditam, outras não, mas muitas pessoas já usam como tratamento para cicatrização. Então, eu acho que no começo de 2000, até 2000 a 2006, foi quando estourou mesmo, assim, existia muita gente que misturava o mel, porque para conseguir o mel da Manuka, assim, é bem complicado para as abelhas, elas precisam de 5 dias de sol seguidos, e você sabe que aqui na Nova Zelândia o tempo, nem sempre você consegue 5 dias de sol, né? Nem no verão. E você tem que tirar as caixas rápido das colmeias, porque as abelhas podem misturar aquele mel com o outro, então ele vai perder a qualidade. Então eles criaram, existe todo um teste por cima disso, tem vários níveis, né? Tanto que tem o mel da Manuka número 5 até o número 25, justamente para saber, para medir a qualidade. Mas aí, assim, quando você chega aqui é uma surpresa. Você vê o pessoal voando 300 colmeias, 400 colmeias de helicóptero para áreas que só dá para chegar de helicóptero. Áreas remotas. E, assim, Gente, é um processo,
É uma coisa que tem que ser perfeita. Porque tem que deixar as colmeias lá naquele dia certo e você tem que ter a sorte de ter aqueles dias de sol para que as abelhas possam ir nas flores e você tem que buscar na hora certa, porque se você também não for e elas não tiverem mais alimentação, elas vão comer todo o mel que elas trouxeram para a colmeia. Aí você vai perder. Ou seja, você tem que voltar para trazer as colmeias e alimentar com outro alimento para você poder tirar o alimento delas, né? Porque o que a gente faz é tipo roubar o mel que elas trazem para as colmeias. Então, em troca disso, a gente tem que alimentá-las. Coloca outros quadros. Gente, então quer dizer que as abelhinhas voam de helicóptero para um lugar onde elas têm que ficar, daí elas voltam de volta para elas comerem. Não, elas vão no local onde elas vão estar, elas vão voar para as plantas, né? Para a manuca, para as flores da manuca. E depois de uns 15 dias, mais ou menos, a gente faz uma inspeção para ver se tem mel já nas caixas. Então, se tem mel, a gente já traz essas caixas de volta, porque também o período de floração da manuca não é tão longo. Não adianta também você deixar muitos dias. E geralmente nessas áreas onde se leva as colmeias de helicóptero não tem outra fonte de alimentação. Então você tem que trazer rápido, porque senão elas vão consumir tudo que elas pegaram. Entendi. Elas vão de helicóptero, volta de helicóptero também? Volta. Não tem como chegar. Não tem como chegar de carro nesses locais. É muito remoto. São chiquérrimas essas abelhas. Voam de helicóptero, voltam de helicóptero. Tem razão agora, já aí de cara que o mel ser caro, né? Por isso, Aí você entende. Nossa, de cara, não tem condição. Mas vocês já trabalhavam com mel? Porque, né, vocês não conheciam manuka, tudo bem, né? Lá na Nova Zelândia, né? Estou no Brasil, tudo bem. Mas vocês já trabalhavam com mel? Como é que vocês chegaram nisso? Ele trabalhava com mel. Eu trabalhei no Brasil com o pai dela até 2008 e em 2008 surgiu uma oportunidade de ir para o Havaí para aprender sobre produção de abelhas rainhas e eu fui para voltar para o Brasil, mas acabei ficando no Havaí até 2012. Nunca mais voltei. E aprendi lá toda a questão da produção de abelhas rainhas. E voltamos para o Brasil em 2012. E no Brasil a gente não trabalhou com isso, né? Não, fazíamos outra coisa. Aí em 2016 foi que surgiu a oportunidade de vir para cá. Eu achava que só ia trabalhar com produção de mel aqui. Não achei que eu ia trabalhar com produção de rainha. Mas quando eu cheguei aqui era produção de rainha de novo. Que foi então tá bom. Mas aí foi ótimo. Surpresa, né? Aí Vivian começou a me ajudar faz 2 anos e meio. Foi quando ela começou a... Tô aprendendo. Mas assim, a apicultura é sempre aprendendo. Então, você pode ter 30 anos de experiência. O que você está vendo hoje é totalmente diferente do que você aprendeu. Porque as abelhas estão à nossa frente há muitos anos. Elas é quem sabem tudo. Que legal isso, hein? Olha só, e então você já trabalhou no Brasil, já trabalhou no Havaí e na Nova Zelândia. Você vê alguma diferença assim muito brusca do jeito de trabalhar nos países? O clima é o que mais diferencia a forma de trabalhar na apicultura. No Havaí, por exemplo, a gente só tem duas estações e, na verdade, a produção de rainha era feita no período que lá deveria ser o inverno, né? Aqui na Nova Zelândia, no inverno, a gente não pode fazer nada. Está tudo fechado agora porque as abelhas têm que estar só sendo alimentadas. E a questão da Nova Zelândia é que você trabalha, mas você também tem a sua vida. Os Estados Unidos é uma vida mais corrida. Você vive para trabalhar. Para mim, essa é a grande diferença. Não, muito interessante isso, porque é uma das teclas que a gente bate muito, né? Nova Zelândia e qualidade de vida, né? Mas eu não pensei que até, né, das profissões das mais variadas, você consegue sentir isso aí também, né? Pelo jeito. E outra coisa, para se trabalhar como apicultor, é assim que fala, gente? Nem a apicultor fala.
é necessário ter alguma qualificação? Quando você conseguiu seu trabalho na Nova Zelândia, você precisou apresentar alguma coisa ou foi só experiência mesmo? Depende muito da empresa. Tem empresas que elas pegam pessoas que têm menos experiência, mas tem empresas que só querem você se você tiver já 2 anos de experiência, principalmente naquele determinado setor que você vai trabalhar. Como não tem muita gente na Nova Zelândia que faz isso, é uma questão muito de como a empresa vai precisar daquela pessoa. Não é assim, não é uma exigência que é uma exigência para o país todo. Vai depender da empresa que vai trazer você e vai fazer com que vai tipo, eles pagam para você estudar aqui, para você subir de nível. Ah, Não. entendi. Aham. Então, assim, tem cursos ligados à apicultura, né? Tem É, cursos. A questão é que, às vezes, para você conseguir um emprego, não é necessariamente exigido o curso, depende do cargo, alguma experiência, né? Aí você vai você, galgando ali um lugar, né, que você quer é, chegar, ou, enfim. é, E aí você está falando aí até sobre essa questão de trabalho, me deu a entender que tem oportunidade de trabalho, então, na área. Tem Muita. que coisa, gente. Olha só, eu nem conhecia essa área. tem. Soubesse disso há 10 anos atrás, eu tinha, né, aprendido a profissão de agricultura, mas, né, tarde demais. Tem trabalho como, assim, em todos os níveis? Tem trabalho para quem chega de fora? Existe alguma oportunidade para, por exemplo, quem está no Brasil, existe oportunidade para, tipo, até, você sabe, né, tem muita gente que vai e precisa de visto de trabalho. Existe a possibilidade de algum empregador dar visto de trabalho na área de apicultura? Vocês sabem sobre isso? Existe sim, se você tiver a experiência, se a empresa estiver precisando naquele momento, eu conheço um rapaz da Argentina que trabalhou, que só tinha 6 meses de experiência, mas ele estava no Work Holiday Visa e estava precisando de um emprego e a empresa estava precisando dele. Então, assim, combinou e realmente deu muito certo para ele. Ele até voltou depois, um ano depois ele voltou para ficar mais 6 meses. A questão é que não tem apicultores aqui. Tem alguns, assim, o pessoal mais antigo, mas o pessoal dessa nova geração não quer. Alguns que estão trabalhando nessa área estão só pela necessidade, mas assim não tem vontade de seguir nessa profissão. É tanto que agora o governo tá com um incentivo, né, depois dessa pandemia, que muita gente perdeu o emprego, para estão oferecendo, acho que o level 2 e o level 3 e o level 3 para as pessoas, quem quiser aprender, né, quem quiser mudar. E eu fiquei sabendo que a procura está bem pouca. Então, assim, no começo houve até o pessoal dizendo, eita, o pessoal agora vai querer trabalhar, vão mandar o pessoal de fora de volta para os seus países, mas não vai acontecer, porque a procura não é grande em cima dessa área. Então tem, assim, se você tem experiência, se você tem alguma experiência na universidade, né, no curso zootecnia, agropecuária, nessas áreas ligadas a isso, e você quer, tipo, vir para ter um ano de experiência, é muito fácil de conseguir. Agora não, tem até que lembrar, né? Agora, infelizmente, com essa situação que tá, a gente não sabe quando é que vai voltar a ser fácil desse jeito, né? Se vão mudar muito É, também, né? Da imigração. Sim, eu acho que agora com a pandemia, né, o mercado vai mudar muito, tudo vai como fala, até as fronteiras se abrirem, as coisas se reajustarem, né, as pessoas têm que é, pensar um pouco mais antes de tomar a decisão, né? Mas é super interessante saber que existe oportunidade nessa área, né? Eu entendo bem que, às vezes, os kiwis não querem executar determinadas funções, né? E acabam os imigrantes ocupando esses espaços, né? O que, de certa forma, é bom para a gente. é, E, é verdade. e, aí, e aí eu entendi, pelo que você falou, que tem bastante oportunidade para quem é de fora, né? E tem experiência, mas e se a pessoa tiver
começando, existe alguma coisa que ela pode fazer? Existe algum, sei lá, algum cargo? Eu não sei, Vivian. Vivian, você começou aí, né? Você começou como? Você começou com aprendiz? Como é que começa? Começa aprendendo do básico, da limpeza de coisas, até a você trabalhar diretamente com as rainhas. Mas, assim, como o Neberg falou, como aqui eles oferecem cursos para tudo, né? Você pode se especializar mais e daí você consegue seguir na empresa. A questão de Vivian é que ela tinha o visto dela era dependente do meu, então ela poderia trabalhar em qualquer coisa, né? Eles não pediam experiência, né, no caso dela, né? No meu caso, eles pediam 2 anos de experiência, mas hoje em dia já tem algumas empresas, porque também vai depender do nível que você vai entrar na empresa. Como eu já vim para a produção de rainha, eles já pediam uma experiência maior. Se você vem só para ser auxiliar de apicultura, auxiliar de apicultor, então eles já vão pedir uma experiência menor. E se você se interessar, você vai tipo, você vai evoluir, né, no seu trabalho. Eles vão pagar curso e você vai subindo de nível. Mas Você, Lindenberg, você já foi para Nova Zelândia para trabalhar com isso? Você foi com o visto de trabalho já para trabalhar com as abelhas, é isso? eu já vim com o visto certo para isso. Eu só posso trabalhar para essa empresa até conseguir a residência. Eu tenho que trabalhar para eles. Mas olha que legal, porque aí já se vê, né, que existe essa oportunidade, né, que é uma coisa que muita gente quer saber e pergunta e tudo, né? Então, e outra coisa, você aprendeu alguma coisa diferente na Nova Zelândia, que você não fazia no Brasil ou no Havaí, né, trabalhando com as abelhas? Porque eu não conheço nada do mercado daqui, né, de abelhas. Também da Nova Zelândia eu conheço muito, mas eu acho que é porque, morando na Nova Zelândia há mais de 10 anos, eu ouço muito falar no manuka, vejo gente ir para a Nova Zelândia para comprar, né, e buscar coisas. Os chineses são, assim, desesperados, né, com tudo que é de manuka, creme, não só o mel, né, mas vários produtos derivados aí que criaram em cima dessa marca aí do Manuka Honey, né? Então, eu fico pensando, existe alguma coisa diferente que você aprendeu aí na Nova Zelândia que não é praticada aqui no Brasil? Existe essa questão de ter que retirar o mel rápido das colmeias para que o mel não se misture, porque eu não tinha experiência com isso. A gente só tirava uma caixa de mel de uma colmeia quando a caixa estava cheia, para daí você colocar outra, né? E para mim também o grande diferencial daqui foi trabalhar no inverno, manter as abelhas vivas durante o inverno, porque nós somos do Nordeste e a gente não tem o inverno lá assim tão frio como é aqui. No Havaí também a gente nunca teve frio no Havaí, né? Então quando As eu vim abelhas gostam de calor, gente? Oi? As abelhas gostam de calor? Elas preferem o calor. Ela prefere. Se tiver Então, só abrir, ela foi fabricar um mel assim de super qualidade na Nova Zelândia, né? Onde o inverno ele é frio. Mas justamente nesse período agora elas estão só fechadas. Do final de abril até final de agosto é só manutenção. Que foi isso aí que foi a coisa que mais me ensinou, é manter as abelhas vivas nesse período, porque você nem pode abrir demais, porque elas vão perder a temperatura que elas conseguiram lá dentro, porque elas mesmas controlam a temperatura da colmeia. E você também não pode deixar de abrir porque elas precisam de alimento nesse período, porque não tem flor, está chovendo, elas não podem voar. Existem algumas flores que estão florando agora nesse período do inverno, mas elas não conseguem voar porque está chovendo. Então tem que ter alimentação. Aí é bem complicado. Foi o que mais é uma coisa, é muito delicado, muito cheio de detalhes esse período do inverno. Mas já faz 4 anos, eu acho que eu já estou domando mais ou menos a técnica.
Nossa, eu acho que desde o início eu tô com uma pergunta na cabeça que não tava nada no script, mas eu tô, meu Deus, criar abelha rainha. Como cria a abelha rainha? Porque tem que criar ela tem que botar ela, sei lá, como que cria a abelha rainha? Cada colmeia tem uma rainha. Ela tem aquela rainha que é quem vai comandar tudo, né? Então, pra gente, se você tirar a rainha daquela colmeia, aquela colmeia em 15 minutos ela vai perceber que elas perderam a rainha e depois de 2 horas a colmeia inteira sabe. Elas vão passar a informação de abelha para abelha e a colmeia inteira sabe que elas precisam de outra rainha. Então, assim, vou explicar de uma forma, é bem complicado o sistema, mas Né? eu vou te explicar de uma forma bem rápida. Então, a gente engana essa colmeia, a gente retira a rainha dessa colmeia e a gente introduz umas rainhas novas numas células especiais chamadas cell caps e cada célula especial dessa tem uma futura rainha. Então, essa colmeia geralmente eu tiro a rainha de manhã, pela manhã, e vou introduzir essas futuras rainhas no final da tarde. Então, essa colmeia já está toda mobilizada para produzir outra rainha. E quando elas fazem isso, elas escolhem diferente, elas tentam fazer várias, porque pode ser que falhe, que dê errado, então elas tentam fazer várias rainhas. Então, dessa forma, a gente engana a colmeia, ela produz todas essas rainhas, a gente retira essas rainhas ainda fechadas, tipo num casulo, e introduz em outras caixas pequenininhas que já estão também sem rainhas. Então, assim, é um processo, você engana e vai, tipo, Dani, de elas acordo com a mesmas necessidade. rainhas para você, então, né? Elas mesmas que produzem essas rainhas para você, no final É, das contas. na Elas verdade, fazem eu só transfiro, assim, ainda não se sabe. Naturalmente, se eu não fizer esse processo, mas mesmo assim eu tirar a rainha, a colmeia vai tentar fazer outra rainha e vai conseguir. Só que ainda não se sabe o porquê que ela escolhe aquela determinada abelha nova, que ainda é uma larva, para ser a futura rainha. Ela não sabe como ela escolhe as princesas, vamos dizer assim. Interessante. Aí, se não fosse interferência humana, elas escolheriam uma, o que, que aconteceria com as outras que elas produziram? Uma ia nascer e ia destruir todas as outras princesas que ainda estavam no casulo. Só uma. Se coincidir delas nascerem no mesmo horário, elas vão brigar e uma Uma vai vai vencer. vencer. Às vezes, raramente, você encontra duas que, tipo, não se encontraram ainda na colmeia ou não, porque elas são comandadas por um feromônio e as rainhas virgens, ela não têm um nível alto de feromônio ainda. Então, muitas vezes elas passam despercebidas, mas dificilmente vai sobreviver duas por muito tempo numa colmeia. Poxa vida, que demais, hein? Sério, essa vida das abelhas é fantástica. É, Vem dar, né, um filme aí interessante. é. Mas voltemos aqui, né? Que isso aí foi uma curiosidade pessoal. Você foi para Nova Zelândia, a gente estava falando antes, com o Work Permit, que eu achei assim, né, interessante já para trabalhar com isso, né? É. Mudou com a sua família aí, né? Com a Vivi e as meninas. E acho que é uma outra curiosidade que as pessoas têm também, é como é que foi a adaptação de vocês? Vocês já conheciam a Nova Zelândia? Foi a primeira vez que vocês foram para o país? Já foi para morar? Vocês todos já falavam inglês? Porque, né, possivelmente já moraram fora antes, né? Como que foi essa mudança aí na vida de vocês? A adaptação para as crianças, que eu acho que muitos pais têm medo também. Eu conheci a Nova Zelândia em 2015. Eu vim para o casamento de um amigo que eu trabalhei lá no Havaí. Isso foi no final de 2015. E no retorno ao Brasil, um outro amigo que eu conheci no Havaí viu minhas fotos no Facebook e mandou uma mensagem para mim perguntando se eu estava na Nova Zelândia a trabalho ou procurando emprego, né? Aí eu disse, não, ainda não, mas eu gostei muito e eu pretendo voltar. Eu vou voltar para o Brasil, vou perguntar a Vivian e vamos ver. Aí voltei para o Brasil, a gente decidiu que era o que queria, era sair de novo do Brasil.
E eu falei a ele, consegui a proposta de emprego, acho que isso foi janeiro de 2016, em abril eu já tinha a proposta de emprego, né? Então, o pessoal não queria que eu aplicasse com a família toda, porque achava que a imigração não ia aceitar. Eu já vim de primeira só com um visto de 1 ano, vim com toda a família, mas eu disse que não vinha só, que ia tentar vir com todo mundo. E, assim, foi um período bem complicado, porque a Polícia Federal estava tendo um recesso, estava tendo uns problemas, uma greve, e o passaporte de Vivian e de Charlize quase não saía, e a gente precisava fazer o exame médico, e não podia fazer sem o passaporte. Foi um caos, assim, bem complicado, mas a gente mandou toda a documentação daí do Brasil para os Estados Unidos, que era o consulado, né, da Nova Zelândia, e com 6 dias a gente recebeu o resultado que tinha sido tudo aceito. Isso foi no final de julho, nós viajamos no final de agosto para cá. Muito rápido, hein? Foi tudo muito rápido. Muito rápido e em segredo, porque ninguém sabia que a gente estava fazendo isso. Mas aí, assim, a adaptação foi ótima. Nicole já falava inglês, desde o Havaí. A gente já tinha uma certa noção, apesar do sotaque dos kiwis ser bem complicado, né, de entender. Mas, assim, você vai desenrolando. E para a Charlize, que era pequenininha, ela não falava português ainda, bem. Com 1 mês ela já estava falando inglês. E até hoje ela só fala inglês. Ela entende o português, mas não fala. Tudo é inglês. A gente tenta ensiná-la, porque tem que... É manter muito as duas manter línguas. as duas línguas, mas é complicado. É o sotaque, no final, fica só o sotaque inglês. É muito interessante, né? Porque eu vejo, trabalhando com intercâmbio, né, há muitos anos já, eu vejo muita gente com medo da adaptação dos filhos. E eu já vi tantas famílias falarem que a parte mais fácil foi a adaptação dos filhos, né? Porque são crianças, eu acho que eles realmente pegam muito rápido, né? Eu vim com a minha filha para o Brasil, ela também não falava português nenhum, né? Então eu pensei, vou ficar 6 meses aqui no Brasil para ela falar português. Eu estou, assim, passada, que eu acho que, sei lá, uns 2 meses ela já estava falando português, né? Então, é muito rápido o que essas crianças aprendem, né? Mas é mais difícil para a gente, né? Depois de mais velho, aprender e se adaptar, né? Do que criança. Mas a gente falou sobre o inglês e eu estava pensando aqui, porque muita gente também pensa, mas e se em inglês? Eu, particularmente, acho que tem muito mais dificuldade, né? Porque como é que você vai se comunicar com as pessoas, né? Entender o que o trabalho precisa, entender até o seu empregador. Não sei se você precisa comunicar com outras áreas, né? Mas o inglês eu vejo que é essencial. Nessa área também? Você tem que ter pelo menos o básico para você pelo menos saber dizer repeat please, né? Para pelo menos tentar. Porque realmente quando você chega aqui é um choque. Assim, eu achava que ainda falava alguma coisa depois dos 4 anos no Havaí, mas quando eu cheguei em 2015, assim, já no aeroporto em Auckland, eu já vi, meu Deus, o pessoal aqui fala outro inglês. Assim, porque eles falam muito rápido, né? Tem um pessoal que fala muito rápido, mas tem outras pessoas que falam muito, muito devagar, que dá para você entender. Depende muito de onde você está, né? Eu acredito que em cidades maiores o sotaque ele é muito mais fácil, né? E onde em mais interior eles falam um pouco mais com a boca fechada, né? Sempre brinco, parece que tem uns ovos dentro da boca, assim, do jeito de falar. Mas uma coisa que eu sempre gosto de comentar é que inglês ele é inglês em qualquer lugar, a palavra é a mesma. O que vai mudar é o jeito das pessoas falarem, e aí é você se adaptar com o jeito que as pessoas falam, né? O seu ouvido meio que abrir, ele falou foi isso, porque a pronúncia às vezes é um pouquinho diferente, né? Eu costumo falar que igual nós estamos conversando aqui, vocês têm um sotaque de vocês, eu tenho o meu. Né? Mas o português é o mesmo. Né? É verdade. E eu vejo da mesma forma o inglês. Eu aprendi inglês na Nova Zelândia, né? O que eu acho que foi ótimo para mim, porque por mais que, às vezes, se for um pouquinho mais fechado, porque é bem voltado para o britânico, né?
E o americano é mais aberto. E eu acho que esse é um problema muito grande, porque nós aqui no Brasil, nós crescemos com filmes americanos, com coisas americanas, então a gente, inconscientemente, a gente tem aquela coisa do inglês americano na cabeça, né? Então aí é um pouquinho diferente para a chave virar, né? Mas aprendendo inglês na Nova Zelândia, eu viajei por vários países e foi uma coisa que me ajudou muito, porque você vai, por exemplo, para o Vietnã, o sotaque péssimo das pessoas, mas você acaba, o que ele está falando mesmo? Você tenta, se esforça um pouquinho mais e aí pronto, entendeu? É só entender o jeito que as pessoas falam, né? Então, acho que é super interessante até essa questão aí de a gente achar, né, que é mais difícil num país do que no outro. Tudo meio que inconsciente, né, da cabeça da gente aí. É uma questão, é o que eu sempre digo ao pessoal, você tem que ter o básico e você tem que ter a força de vontade de entender e de persistir, de não se desesperar. Porque tem gente que se desespera, que acha que não vai aprender nunca, ou tem gente que tenta copiar o sotaque também. Não se copia sotaque. Você vai conseguir o sotaque ou não, né? Você tem que aprender a se comunicar com o inglês certo. O sotaque vai ser uma consequência do tempo que você vai ficar aqui. Eu conheço gente aqui que está há mais de 20 anos e ainda não tem o sotaque daqui, mas fala inglês. Eu acho que a gente não perde nunca, né? A gente fala, você é entendido, né? Mas por mais que você melhore com o tempo, alguma coisinha ainda fica aí do português, porque, né, a língua mãe, nós como brasileiros, né? Mas não é só nós, é o mundo inteiro, gente. Eu não sei, vocês devem ter amigos aí de outros países, né? Eu tenho amigos de outros países, cada um tem o seu próprio sotaque, né? E isso é super natural, né? Não é problema. O importante é você saber se comunicar, saber o básico, né? Igual a gente está falando aqui, se você tem intenção de arrumar um trabalho, você tem que saber comunicar, não tem jeito, é a base, não tem nem como você pedir um emprego, né? Se você pode até escrever um currículo em inglês ali no Google, ou pedir um amigo, né? Mas e na hora que chegar, né? Eu falo isso sempre porque quando eu fui para o meu primeiro trabalho aí na Nova Zelândia, que foi lavar prato, dishwasher, num restaurante, eu achei que falei, lavar prato, mesma coisa no Brasil, lavo super bem em qualquer lugar, né? Tô aqui, tenho atitude, força, né? Vou lavar. E aí eu percebi o tão desafiador que foi, porque o chefe me pedia a tampa da panela, eu não sabia o nome da tampa da panela, né? Ele tinha a prioridade dele, ele queria que eu lavasse certas coisas primeiro que ele estava precisando, por exemplo. E eu não entendia, né? Tinha um monte de coisa colada, eu me lembro, assim, deve ser, né? Eu penso, né? De limpeza, de como seguir, porque a máquina é diferente, né? E até então, tudo bem que alguém te mostra como é que funciona, você vai no fluxo. Mas o problema é a comunicação, né? Chega os garçons assim, tô precisando de talher, né? Aí você, que é isso que ele tá falando, né? Acontece. Então, eu acho que para qualquer profissão é necessário, né, essa primeira, essa base aí para se comunicar, né? Não tem jeito. Mas e esse impacto ele vai existir, querendo ou não, né? Você pode chegar aqui já com um nível de inglês melhor do que outra pessoa, mas ainda vai ter aquele impacto de, querendo ou não, é um impacto grande quando você começa a escutar as pessoas. É adaptação, né? É o que a gente está falando, essa questão aí de adaptar o ouvido, né? A sintonia, as novas frequências de sotaques. Né? Pelo menos é assim que eu vejo. Mas e qual que você acha que é a principal diferença assim, do setor em geral no Brasil com a Nova Zelândia? Porque, como eu falei, eu não conheço muito do setor no Brasil. E na Nova Zelândia, apesar de eu não ser da área, eu via falar muito. Então, para mim, isso já é uma diferença muito grande. Né? Eu morei no Brasil muito mais, né, do que eu morei na Nova Zelândia. E eu conheço mais do mercado de apicultura no Brasil do que o da Nova Zelândia.
Ó, minto. Da Nova Zelândia e do Brasil. Eu acho que, assim, eu tenho até medo de ser mal interpretado, mas assim, o que eu vejo é que no Brasil ainda falta muita cultura nas pessoas em relação a mel, uma cultura de mel. Assim, porque o mel no Brasil ainda é muito medicinal. As pessoas ainda querem que seja só um remédio. Você só usa o mel quando você está doente, você só usa o mel quando você está com gripe. E, assim, a apicultura do Brasil é riquíssima. A quantidade, a flora que tem no Brasil, os recursos que tem no Brasil para a apicultura nem se compara com o que tem aqui na Nova Zelândia, né? E, assim, a produção orgânica do Brasil também é bem maior. Mas eu acho que ainda existe da parte das pessoas, está mudando muito, mas o que, 15 anos atrás, quando eu falava que trabalhava com abelha no Brasil, o pessoal dizia, e dá dinheiro a apicultura? E vale a pena? E assim, aqui na Nova Zelândia, quando você chega em um local que você diz que é apicultor, as pessoas têm o mesmo entusiasmo que você está tendo por não conhecer. Assim, as pessoas lhe tratam, você trabalha com apicultura. Quando eu digo que trabalho com rainha, não, vem aqui, me explique. E tem todo aquele respeito. No Brasil você não vê muito isso, ou você não via, talvez agora você vê mais. Não estou generalizando, não é todo mundo. Mas eu acredito que é isso. Eu acredito que talvez se houvesse um incentivo maior, por exemplo, aqui se tem incentivo nas escolas em relação ao mel, né? No Brasil, você talvez tenha nas primeiras séries, mas eu não lembro de você ter durante o ensino médio até você chegar na universidade e escolher aquela área, né? No ensino fundamental. Eu nem lembro nas primeiras séries, para falar a verdade para você. E o que talvez eu vejo você já tenha, né? Mas eu desconheço. Eu lembro muita diferença que eu vejo do Brasil com a Nova Zelândia, talvez é essa questão aí de hierarquia. Igual você falou, né? Quando você fala que você é a apicultora aqui no Brasil, as pessoas não te dão muito crédito, Não. né? E não valorizam muito. Aí eu, imaginando aqui, as pessoas acabam se desmotivando, talvez, para mexer com uma coisa, né? Que é tão bacana e pode trazer tanto resultado em áreas diferentes, né? Fico até pensando, né? Com relação ao jeito que é na Nova Zelândia e a fama que esse mel tomou na Nova Zelândia. Não é possível produzir esse mel aqui? Não, o mel da manuka só tem a manuka, na verdade, não é nenhuma planta, é um mato. O mato da manuka, como eles chamam, só tem aqui na Austrália. Eu acredito que alguém já deve ter levado sementes para outros locais e talvez já tentem, mas assim, eles tentam manter só daqui. Assim, vai ser muito difícil de alguém conseguir produzir esse mel da manuka em outro local. Muito difícil mesmo. Só me passou pela cabeça porque eu penso assim, do mesmo jeito que eles conseguiram na Nova Zelândia desenvolver um outro tipo, né? Talvez se tivesse um investimento maior aqui no Brasil, eles também poderiam desenvolver um outro tipo, ou se não, linhas de produtos, assim como tem também na Nova Zelândia, que são bem famosos, voltados para o mel, né? Mas se houvesse uma valorização maior da profissão, né? Mas, infelizmente, aqui ainda tem muito esse negócio de, como eu falei, de hierarquia, de, essa não é uma profissão legal, essa não é legal, essa é legal, essa não é legal, né? Sendo que, no final das contas, tudo é profissão, né? Tudo é para te dar o sustento, né? E você gostar do que faz é muito mais importante do que quanto você ganha. Então, às vezes tem um monte de gente aí ganhando dinheiro em cargos altos, mas que odeia, né? Vai trabalhar parecendo que está indo para a cadeia, né? Então, acho que é uma coisa que as pessoas talvez tenham que pensar um pouco mais, né? Abrir a cabeça aí para enxergar essa diferença. É uma coisa que não é só nem na apicultura, né? Você mora aqui, você é daqui, você sabe como é a valorização aqui em tudo, né? Tanto faz aqui você ser um advogado como você ser um apicultor. As pessoas vão conversar com você do mesmo jeito.
Era uma coisa que quando eu cheguei eu achei muito legal, porque eu trabalhei de cleaner, né? No início fiz muita coisa, trabalhei de cleaner, trabalhei de dishwasher. E eu me lembro bem que a gente sentava no mesmo café que que médico, né? Advogado, tomava, comia a mesma comida, o mesmo café. E você não enxerga com tanta distância, né? Eu me lembro uma vez que eu trabalhava de garçonete num café e um cara trabalhava comigo, ele trabalhava no Shortland Street, que é um seriado, gente, famoso lá na Nova Zelândia, né? Que é tipo Malhação, não acaba nunca, né? E ele trabalhava, só que ele, como ele não era um dos principais, ele era parte do elenco, ele tinha que ter um outro trabalho, e aí ele trabalhava de garçom, né? Olha isso. Tipo assim, eu lembro que eu fiquei chocada, né? Na época, porque acho que aqui no Brasil é inconcebível, né? Você vê uma pessoa que está na televisão, meu Deus, né? E a pessoa é diferente de você, né? E eu acho que é essa diferença social, né, que acaba estragando tudo, né? Na Nova Zelândia é bem mais igualitário, né? Você se sente mais parte, independente da sua profissão, né? O que é bem legal. Mas olha só, vamos continuar, senão nós vamos conversar até amanhã, né? Para os brasileiros que são já apaixonados por abelha, mel, né? E para aqueles que, sei lá, né, estão vislumbrando ou vendo, assistindo isso aqui pela primeira vez, você acha que eles podem, assim, sonhar com a Nova Zelândia? Com certeza. Podem, com certeza. Sonhar sempre pode. Eu sou sonhador. Eu acho assim que você deve sonhar, analisar tudo direitinho, porque é um investimento alto vir para cá e você tem que trabalhar a sua mente que você vai vir e vai ficar. Você vai vir, você vai chorar, você vai ter saudade, você vai querer voltar, mas você tem que botar na sua cabeça que você investiu muito dinheiro para chegar aqui, você tem que ficar nem que seja um ano. Tem que sofrer nem que seja um ano para depois Então eu vou voltar, pelo menos juntar o dinheiro de voltar, né, para não sair no prejuízo. Mas assim, tem vaga de emprego, tem para vários níveis e tem a opção de estudar também, né, que você melhor do que ninguém sabe, principalmente na parte eu visitei aquele, como é que chama, o Plant and Food ou Food and Plant Research na universidade. Não sei se você já viu. É um departamentozinho da universidade que eles estão trabalhando com polinização, com melhoramento genético. Então, assim, tem uma área muito grande para quem quer vir para estudar, né, para pesquisar nessa área de pesquisa. E, assim, e é uma coisa que só vai crescer aqui na Nova Zelândia. Assim, nós tivemos uns 2 anos que não foi tão bom na apicultura, foram uns anos difíceis, mas esse último ano foi muito bom para a produção de mel. E agora, por conta da pandemia, as vendas todo mundo está vendendo muito, todas as empresas, não é só uma empresa, todo mundo está vendendo muito. Ainda não está ótimo como era há alguns anos atrás, mas eu não acho que seja um setor que vai cair, não. Eu acho que vai continuar. Até porque a gente precisa das abelhas para muitas coisas, né? Não é só para a produção de mel. Como as plantações de kiwi, né? Que usam aqui. Para polinização. Verdade, né? A abelha acaba sendo linkada com outros setores super importantes também da economia. Então, eu estou olhando aqui até o tempo, né? Nós super estouramos todos os nossos tempos, né? Mas tá bom, porque já vamos aqui pro final. Tinha mais um monte de coisa que eu fiquei curiosa, querendo saber aqui e tudo, mas, né, fica para uma próxima oportunidade. Eu estava vendo vocês e, inclusive, as fotos que vocês estão publicando, muito bacana, com um monte de abelhinha, assim, né? Então, parece que é alguma coisa nova vindo por aí, né? Vocês estão planejando o que pela frente, né? What's next, no sentido de vocês estão aguardando a residência de vocês vão ficar para nós, tem algum projeto nessa área de fotografia? Fotografia é um hobby. Assim, começou, é um hobby que deu certo. Que as pessoas começaram a gostar e a gente continuou, né?
Vivian já gostava muito de fotografia, eu gostava, mas não achei que dava certo, né? Mas aí comecei a tirar também. A maioria das minhas fotos é do celular mesmo. E assim, eu comecei a gostar, o pessoal começou a gostar, eu comecei a postar e eu disse, então eu vou continuar postando. Mas Muito legal, né? Fotografia e de abelha, né? É super diferente também. É muito, muito legal. E as fotos é, ficam bonitas, chamativas, de certa forma, na Nova Zelândia, né? Colorida. A Nova Zelândia é verde. Aí a abelhinha, não tem como a dar errado, eu luz, acho. a luz da Nova Luz Zelândia é daqui, muito boa de para foto. Waikato, eu É, imagino, essa região. é muito boa para foto. Então, a gente está aplicando para residência, a gente vai estar aplicando para residência no final de agosto. E não, eu penso em continuar com a abelha ainda por muitos anos. Enquanto estiver dando certo, a empresa está feliz com o meu trabalho, eu estou feliz com a empresa. Eu tive muita sorte de trabalhar com essa empresa e a gente tá bem. Vamos continuar. Vamos ver. De fotos, vamos ver. Simplesmente, olha, As eu fotos vão simplesmente continuar, né? Enquanto tem abelha, haverá fotos. Eu simplesmente adorei essa conversa, adorei aprender um pouquinho com vocês. Vou ficar aqui, ó, na torcida para essa residência aí dar certo, né? Obrigada. Aham, E obrigado. espero que as pessoas tenham gostado de conhecer um pouquinho sobre o mundo de vocês, que é tão diferente, né? Sobre a apicultura na Nova Zelândia e tenham entendido também as oportunidades para eles, né? Porque, como a gente comentou, eu acho que agora pós-pandemia, tudo é um pouco diferente, tudo É, muda, mas a gente também não pode deixar de sonhar, né? Não pode deixar de ter as não, vontades da gente e se planejarmos com carinho, com cuidado, ter lá uma meta, as coisas é, acabam funcionando, né? É só correr atrás que dá e certo, né? continuar. É. É. Então é isso, gente. Muitíssimo obrigado pelo tempo de vocês, por terem acordado Obrigado cedo a aí na você. Nova Zelândia para estar aqui comigo. E precisando de alguma coisa, estou por aqui. Gente, para vocês que estão nos assistindo, espero que vocês tenham gostado. A gente se fala em breve num próximo vídeo. Um beijo, beijo, Vivian. Obrigado, Rosana. Muito obrigada pelo espaço. Obrigada, Obrigadão. gente. Um beijo, viu? Bom dia aí na Beijo. Nova Zelândia. Tchau, tchau. Tá bom dia Boa aí. Ou boa boa noite. tarde. Boa noite, né? Boa Boa noite noite. aí. Tchau. Tchauzinho.